Lucas 15. Já está aqui? Isso, amém. Aproximava-se Jesus de todos os publicanos e pecadores. Versículo 11, 15 e 11. Isso. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá, o que está escrito? E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, regaladamente, gastou dinheiro com força mesmo. Depois de ter consumido, depois de ter acabado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se aglomerou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, repita comigo, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque os trabalhadores do pai comiam bem, se vestiam bem, tinham uma boa vida, os trabalhadores do pai. Amém? E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa. Vamos ler juntos essa parte? Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Próximo. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a alegrar e a festejar. Ora, vamos ler juntos essa parte? O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. A festa estava boa lá. Próximo. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? O que está acontecendo aqui? E o criado então afirmou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar novilho cevado, porque recuperou com saúde. Próximo. E o que está escrito aí? Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava acalmá-lo, conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, vamos ler juntos essa parte?
há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Próximo. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. E olha o que ele disse aí: tudo o que é meu é teu. Amém? Amém. Depois a gente continua até o 35. Amém, queridos? Nós estamos vendo aqui então Jesus contando essa parábola. E Jesus contando essa parábola, ele mostra que o Pai, que é o Senhor, que é o dono de tudo e de todos, ele, quando o filho quis ir embora, ele falou: tudo bem, está aqui o que é seu, você não é obrigado a ficar aqui comigo, você não é obrigado a se sentir mal na minha presença, é seu direito, então é seu direito tudo que eu tenho, então está aqui o que é seu. E o filho então vai embora, e ele gasta dissolutamente, ele sofre, ele passa por necessidades, mas o coração dele, os olhos do coração dele se abrem. Aquilo que ele não enxergava na casa do pai, agora, quando tudo havia acabado, os olhos dele se abriram, e ele começou a enxergar foi como os funcionários do pai viviam, como aqueles que eram empregados do pai viviam. E ele falou: poxa, se eu pelo menos for um funcionário do meu pai, vai ser top, vai ser muito bom, eu vou comer bem, eu vou me vestir bem, eu vou ser bem tratado, porque meu pai é um bom homem. Então aquilo que ele não enxergava, aquilo que ele não valorizava, agora ele está vendo o pai muito mais do que somente o pai, mas que ele é um patrão também, porque é como se ele fosse um pai também para os seus funcionários, que ele cuidava tão bem dos seus funcionários. E ele falou: eu vou voltar para a casa do pai. E ele voltou arrependido, ele voltou decidido a aceitar o castigo que o pai tinha para ele. Eu estou disposto, se o pai quiser me castigar, se o pai quiser danar comigo, eu estou envergonhado, eu sei que eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu já nem sou digno de ser chamado seu filho mais. Então olha que o coração desse jovem, ele se converteu ao pai. Amém? Ele se converteu. O coração dele não havia convertido, não havia uma clareza de quem era o pai, enquanto ele estava ali debaixo do mesmo teto, enquanto ele tinha suas riquezas, enquanto ele tinha tudo que ele possuía. Mas depois que tudo acabou, e que o dinheiro, ele percebeu que o dinheiro não era tudo, ele falou: o meu pai é especial. E ele voltou então para casa com essa disposição no seu coração, e a palavra afirma que o pai o recebe, e o pai o recebe com alegria, porque a melhor coisa é você ter na sua presença pessoas que gostam de estar na sua presença, não é pessoas que suportam a sua presença. Aquele filho antes, ele suportava a presença do pai. Então, pai, já que o Senhor não morre, então me dá a minha herança. Sabe, o coração dele era completamente cego, completamente sem nenhum entendimento do amor do pai, do cuidado do pai. E aí então, quando ele volta agora, os seus olhos foram abertos, e ele está ali completamente humilde, completamente
encontrado, completamente, o seu coração percebeu o valor do pai. E ele voltou para o pai, e ele voltou de cabeça baixa, e o pai falou: levanta a cabeça. Ele falou: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu, traz logo, traz o anel, traz a roupa, traz a sandália, e mata o bezerro, porque o filho que estava perdido, o filho que estava morto, ele reviveu. Vai ter festa nessa casa, porque ele agora, o coração dele se encontrou. Sabe, o que Deus realmente valoriza é o nosso coração para Ele, nosso coração para amá-lo, para recebê-lo e para perceber quem Ele é. E agora o coração dele está completamente convertido. O pai abre a casa, coloca o anel, é filho de novo, é herdeiro de novo. Amém? Diga: é herdeiro de novo. É herdeiro de novo. Só que a grande questão é que tem um outro filho, e o outro filho é aquele filho que está na casa do pai, é aquele filho que também não conhece o pai. Nenhum dos dois conhecia o pai. Um está servindo ao pai há tantos anos. Ele falou: pai, há tantos anos eu estou aqui. Talvez você é essa pessoa que também, de repente, fala para Deus: Senhor, há quantos anos eu estou aqui? Há quantos anos eu sou crente? Há quantos anos eu sirvo a sua obra, a sua igreja? Nem um bezerrinho, nada, o Senhor nunca matou para mim. E é disso que nós queremos falar nessa noite. Nós queremos falar que você é filho. Diga: eu sou filho. Diga: eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu sou filho amado. Tudo que é do pai é meu também. Amém? Então, para de ficar bicudo quando o pai abençoa outra pessoa. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, falando: não fica bicudo quando Deus me abençoar, tá? E Ele vai me abençoar muito. Fala para ele: eu quero que você se alegre comigo. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram e devemos chorar com os que choram. Não é difícil chorar com os que choram. Não é. Você vai no velório, não é nem parente, não é ninguém, mas você vê aquela comoção, meu coração, eu fico quebrantado, eu fico vendo aquele filho que perdeu o pai ou a mãe. É forte, sim ou não? A gente se quebranta. Mas existe uma grande resistência no nosso coração de se alegrar com os que se alegram, de se regozijar com aqueles que têm vitória. Quando o irmão compra um carro mais bonito do que o seu, quando alguém compra uma casa mais bonita do que a sua, quando alguém tem uma conta bancária, ou quando alguém tem um salário melhor, quando alguém conta uma bênção para você, e você fica assim: ô pai, quanto tempo eu estou com o Senhor, e eu não vejo uma bênção dessa na minha vida. E o Senhor tem uma mensagem para nós: tudo que é meu é seu, filho. Essa é a mensagem que Deus tem para você nessa noite. Tudo o que é meu é seu também. Você tem acesso. O que a gente percebe no coração desse irmão do filho pródigo? É que ele não tinha entendido que ele tinha acesso. Sabe, querido, há muitas pessoas que não entendem que o véu foi rasgado e que nós temos acesso. Não é só o sacerdote que tem acesso. No Velho Testamento, só o sacerdote tinha acesso a Deus. No Novo Testamento, todos nós temos acesso. O véu foi rasgado de alto a baixo,
E Deus não habita mais no templo feito por mãos humanas. Ele não habita mais, sabe, somente no sacerdote ou no profeta, mas a todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos. E Jesus já vinha ensinando, Jesus já vinha trazendo o reino, estabelecendo uma nova atitude, um novo posicionamento. Os sacerdotes ensinavam o que eles ensinavam, eles eram servos, mas Jesus não é servo, Jesus é o Filho, e Jesus é Deus. E agora Jesus vem trazendo um novo posicionamento, um novo estilo. Inclusive o nome de Deus era um nome temido e difícil de ser pronunciado, e era temido, e por ser temido as pessoas só diminuíram a maneira de falar o nome de Deus, até o ponto que se não fala mais. E era temido. Um dos mandamentos é não falar o nome de Deus em vão. Então o nome de Deus temido. Aí Jesus vem e ele fala o seguinte: os discípulos pedem para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Jesus, o seu relacionamento com o Pai é tão lindo, é tão poderoso, a sua comunhão, a maneira como tudo acontece com você, nos ensina a orar. Aí Jesus estabelece um novo modo de orar, um novo modo de se relacionar. E Jesus fala o seguinte: quando você for orar, você fala assim, ó: Pai. Pai. Por quê? Porque não está distante, porque Ele está perto, porque Ele não está no trono, mas Ele é acessível. Pai. Quantos aqui tiveram um pai? Quantos tiveram pai? Eu sei que há pessoas que não tiveram seus pais, ou que os seus pais não foram bons pais, têm dificuldade de enxergar Deus como pai. Mas Deus é um bom pai. Um bom pai. Não há pai melhor do que o Senhor. E Jesus vem e estabelece essa nova atitude, essa nova maneira. E Ele fala: Ele não está longe não, Ele não está distante não, Ele está perto, Ele é o Pai. Chama Ele de Pai. Chama Ele de Abba, Pai. Que quer dizer, sabe o quê? Papaizinho. Quantos aqui chama Deus de papai? De papaizinho? Eu perdi o meu pai com 16 anos de idade. Aquilo criou um buraco dentro de mim, enorme. Mas um dia, nas escrituras, eu li, e está escrito que Deus é pai dos órfãos. Eu falei: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Sabe, queridos, há um texto na palavra de Deus, que está lá em 1 Pedro capítulo 5, que fala para a gente lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Lance sobre mim as vossas ansiedades. Antes de descer, antes de estar aqui, eu não tinha palavra para me ministrar aqui. Eu não cheguei aqui no prédio com a palavra para ministrar aqui essa noite. Poucas vezes eu chego aqui sabendo o que eu vou ministrar. Poucas vezes. Às vezes o Senhor entrega alguma coisinha antes. Eu acho muito bom quando Ele faz isso antes. Mas tem dia que o papai demora. Tem dia que o papai demora, dá o recado. E aí eu subo ali para cima, eu fico ali, eu oro, eu ouço a palavra, eu leio a palavra, e eu estou esperando. Quantos aqui se lembram do fax?
Quem se lembra do fax? Eu fico esperando o fax chegar. Hoje é o WhatsApp, né? Fico esperando o WhatsApp chegar, o recado chegar. Fico esperando. Bom, eu fico muito tranquilo quando é 2 horas da tarde, eu estou aqui, tá jóia. 3 horas da tarde. Mas quando dá 5 horas e o papai não falou nada, aí eu fico assim, Pai, tenha misericórdia de mim. O que eu vou fazer? Né? Com que cara? O que eu vou fazer? Bom, eu comecei então a orar de novo. E eu comecei a falar, Senhor, foi o Senhor que me escolheu. E o Senhor então começa a refrigerar minha alma, né? O Senhor começa a refrigerar a nossa alma. E o Senhor começou a me mostrar, falou, fica tranquilo, essa obra não é sua, essa obra é minha. E eu te escolhi, antes mesmo, que você nem tinha nascido, eu já tinha te escolhido, a cor do seu cabelo, sua pele, sua voz, tudo. Fica tranquilo. Então olha aqui para mim, querido. O Senhor deu o recado. Depois, o recado veio. Às vezes vem no final do segundo tempo, na prorrogação, na hora que está para descer, mas chegou, amém? O que eu quero dizer com isso? É que às vezes nós ficamos ansiosos. E a ansiedade ajuda? Ajuda? Não ajuda. Quando é que eu comecei a tirar o desespero? Porque a gente primeiro fica desesperado, mas quando é que a gente começa a tirar o desespero? Quando a gente começa a entrar no descanso. E a palavra diz que aquele que entra no descanso de Deus, descansa das suas obras. Amém? E o que eu quero dizer para você? O que o Espírito de Deus quer dizer para você nessa noite? É que você tem acesso. É que você pode entrar na presença de Deus e pegar aquilo que você precisa. Você pode, porque você é filho. Você pode, porque você tem acesso. Você pode, porque você tem autorização. Mas por que às vezes nós não recebemos? Por que nós não pegamos? Porque nós não confiamos, não descansamos para receber. Diga, tem que descansar para receber. Tem que confiar para receber. Nós sabemos que Pedro, ele andou sobre as águas, mas depois ele afundou. Por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a colocar sobre as águas, e aí ele começou a ficar, de que maneira? Ansioso, preocupado. Quantas vezes você, nesse ano de 2024, você tirou os olhos do Senhor, e começou a colocar sobre o problema, e começou a colocar sobre a luta, sobre a dificuldade? Quantas vezes? Parece que no primeiro momento, aquilo que você não acreditava, você estava experimentando, mas depois não está mais. Por quê? Porque você tirou os olhos do Senhor. Então não tire os olhos do Pai, sabe, confia no Pai, descansa no Pai, entra no descanso, e principal, não reclama quando o irmão for abençoado. Fala para o irmão que está do seu lado, não reclama quando eu for abençoado. Amém? Não reclama. É um teste para nós, a espera. Mas o que agrada ao Senhor no meio da espera é a sua fé constante. E se você tem uma fé constante, a sua espera vai acabar, porque o milagre vai chegar. Porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Amém? Os que confiam no Senhor permanecem. Então, não fique,
Sabe, nós estamos aqui na igreja e no meio da igreja tem muitos irmãos que estão sendo abençoados, sim ou não? E às vezes você está igual a palavra lá do Salmo 91: 1000 ao meu lado são abençoados, 10.000 ao outro lado é abençoado, e eu não sou atingido, e eu não sou contemplado. Sai o número do consórcio, todo mundo, e não sai o meu, nem com lance. Nem com lance. Nem com lance de 35%. Sabe, querido, tudo, como domingo passado, tudo está ligado ao nosso coração. Tudo está ligado ao nosso coração. Deus não vai fazer coisas porque você está chateado. Deus não vai fazer coisas porque você ficou bicudo. Ah, não vou fazer porque ele ficou bicudo. Tem pai que é assim, não é? Na hora que um filho está sendo abençoado, o outro não foi. Não, peraí. Hoje, não, isso acontece demais. Hoje é aniversário do fulano, mas ele vai ganhar presente de todo mundo e o ciclano não vai ganhar. Não, eu vou dar um presente de consolação para ele. Deus não vai fazer isso, meu irmão. É o dia da bênção dele. E é o dia que você vai se alegrar com as bênçãos do irmão. Você vai comer o bezerro cevado dele, você vai dançar a festa, porque ele é seu irmão também, e você deveria estar alegre porque ele está aqui de volta. Você deveria estar alegre porque ele está prosperando. Você deveria estar alegre porque a porta se abriu para ele. Amém? Então, querido, Deus checa o nosso coração. Então, prepara o seu coração para você ser muito abençoado em 2025. Prepara o seu coração. Limpa o seu coração. Descansa o seu coração. Confia o seu coração. Entrega, lá no Salmo 37 fala: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Se tudo der certo, amém, glória a Deus e aleluia. Não está dando certo, amém, glória a Deus e aleluia, porque não deu hoje, mas pode ser amanhã. Não deu agora cedo, mas pode ser agora à tarde. Deixa eu te dizer, querido, a sua fé é que move o coração de Deus. Não é a sua angústia, não é a minha angústia. A gente fala o seguinte, olha aqui para mim, a gente fala o seguinte: no dia que eu mais preciso, é o dia que as coisas não acontecem. E parece que quando eu não preciso, as coisas acontecem. A questão não é porque você precisa ou não precisa, a questão é que o seu coração, às vezes, está no descanso, e você recebe. Está no descanso, recebe. Está no descanso, está recebendo. Porque meus filhos não me pedem para abrir a geladeira. Pai, eu posso comer essa Nutella que está aqui? Não. Por quê? Porque tudo que está lá é deles. Amém? O filho que está descansado, o filho que não tem medo, que confia, ele está descansado, ele vai em paz. Ele não se preocupa, ele não fica pensando: não, será que meu pai? Não, é nosso. Amém? Amém, irmãos? Isso tem que ser natural para nós. Nós que somos homens aqui, cadê os homens? Fala, Raul. Raul. Na hora que você está lá no shopping, Daniel, aí você está lá no shopping, vai no banheiro, você chega lá na porta e fica pensando: qual banheiro que eu entro, masculino ou feminino? Você pensa? Hã? Ele não pensa, sim ou não? Você chega lá e fica perguntando: qual que eu vou entrar? Você sabe quem você é, naturalmente, você está lá no masculino, amém? Isso tem que ser natural, querido. Você é filho, e filho muito amada, amém? Você é filha amada. Você não tem que estar se debatendo, você não tem que estar se perguntando, você não tem que estar olhando, não. Você tem que estar: o meu pai cuida de mim, o meu pai sabe o que eu preciso,
o meu Pai vai enviar aquilo que eu preciso, na hora que eu preciso. Tem um livro chamado Heróis da Fé, e nesse livro, Heróis da Fé, conta as atitudes de fé dos grandes homens. Um deles é o Jonathan Edwards. Ele tinha um orfanato, e o Jonathan Edwards, ele tinha esse orfanato, e ele não tinha renda mensal, ele não tinha como sustentar essas crianças, então ele vivia de ofertas, e muitas vezes, chegava a hora do café da manhã, Jefferson, não tinha o que colocar na mesa, e muitas vezes a campainha tocava, chegava leite e pão, chegava comida. Outras vezes as crianças já estavam sentadas, e eles falavam: vamos dar graças ao Senhor, porque Ele vai trazer o alimento. No meio da oração, a campainha tocava. No final da oração, a campainha tocava. Confia. Faz o que você tem que fazer. Amém? A palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Sabe, não tenha medo de pedir, querido. Não tenha medo de clamar. Amém? Não tenha medo de gritar pela sua bênção. A minha esposa ministrou esses dias aqui atrás, que Ana, ela subia com o seu marido, e ela orava para ter um filho, e ela falava: Senhor, me dá um filho, que senão eu morro. Aquela mulher tinha tudo, mas ela queria ter filho. Mas um dia o coração daquela mulher entrou em linha com o coração de Deus, e ela falou: Senhor, se eu tiver um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Ele vai ser do Senhor. E o Senhor deu para ela o filho e mais outros filhos. Sabe, nós não podemos parar de pedir, nós não podemos parar de clamar, porque não há impossível para Deus. Não há algo que fala: não, isso aqui é impossível para o Senhor. Não há. Posso ouvir um amém? Não há. Então, não reclame, diga: não reclame, não murmure, não fica bicudo, amém? E se alegra com seu irmão, se alegra. Eu sei que é difícil, irmão, às vezes é difícil, às vezes é difícil ou não é? Mas você percebe que Deus quer mudar isso no seu coração? Sim ou não? Deus quer mudar. Por que Deus quer mudar? Porque assim como Ele deu para o outro, Ele pode dar para você. Por quê? Por que você está assim? Sabe, quando a gente fica assim, é porque a gente fala assim: o Senhor não vai me abençoar. Sabe o que é negócio? A gente já fica mal, porque assim: eu não vou conseguir. Já vem um ataque do diabo, sim ou não? Eu não vou romper. E dá birra. Alguém aqui já fez birra para Deus? Deus, se o Senhor não me abençoar, é o seguinte: eu vou largar tudo. Vou largar de pregar, vou largar de ir para a igreja, eu vou largar. Estou abandonando. Deixa eu te dizer, isso move o coração de Deus? Move, não move. Sagrado o coração do Senhor? Não. Deus vai falar o que para você? Quem vai perder é você. O que o pai falou para o irmão? Ele falou: filho, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, é seu. Não tem
isso aqui não pode, não, aquilo outro, não, tudo. E a palavra diz que se Deus não negou Jesus para nós, Ele vai negar alguma outra coisa. Se Ele não negou o Filho, Ele vai negar uma geladeira nova para você, Orlando? Geladeira? Eu falo, não, mas geladeira? Eu vou negar uma geladeira? O Senhor não vai te negar nada, querido. Deus não vai te negar bem nenhum. Mas o Senhor está preparando o seu coração. Deus está preocupado com o seu coração. E Deus quer que você tenha essa revelação nessa noite. Eu sou filho, eu sou amado, e o papai está cuidando de mim. Amém? Aleluia. Vamos ler mais um texto aqui que nós deixamos aqui preparado. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por que esse texto, pastor? Porque eu quero te dizer o seguinte, que se você fez uma aliança com Cristo, quando eu casei com a minha esposa, tudo que era dela passou a ser meu, e tudo que é meu passou a ser, porque nós temos uma aliança. Não essa aliança aqui, mas essa aqui é um símbolo. Quando você entregou a sua vida para Deus, antes de você entregar a sua vida para Deus, Deus entregou a vida dele para você. E quando você entregou a sua vida para Ele, tudo que é de Deus passou a ser seu, e tudo que é seu passou a ser de Deus. Você tem dívida? Quem tem dívida aqui? Eu vou erguer minha mão aqui. Quem tem dívida? Diga, minha dívida é de Deus. Alguém pode ficar tranquilo com a sua dívida agora? Amém? Agora deixa eu te dizer, o nosso Deus, Ele é muito rico. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é o todo onipotente, o todo poderoso. E se você fez uma aliança com Ele, querido, Ele tem sim uma porta para te abençoar e para mudar o estado da sua vida. E você vai pagar essas dívidas. Fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos pagar. Fala assim, o papai vai pagar. Ó, deu certo, hein? Acho que é de Deus aí, irmão. Sentado do lado do pai, né? O papai vai pagar. Então olha aqui para mim, quero que você entenda o poder dessa aliança. O Jefferson casou com a Rúbia, é a Rúbia uma trilionária, mais rica do que o Elon Musk, e o Jefferson mais quebrado do que arroz de terceira, quebradíssimo, endividado assim, dívida dele de 10 milhões de dólares, mas olha aqui para mim, o que é 10 milhões de dólares, para o patrimônio, para a fortuna que a Rúbia tem? Nada. Feliz foi você, né, que casou com ela, né? E o que ela tem? Ela tem sua dívida, mas o que ela tem? Ela tem você. O Senhor tem sua dívida, mas Ele não está preocupado com a dívida, porque sua dívida não é problema para Ele. O prazer dele é você. A alegria do Pai é você. Diga, eu sou a alegria do Pai. Amém? Agora, não seja irresponsável, porque o Pai também disciplina. Tem essa parte. Eu não quero falar da parte da disciplina nessa noite, mas seja responsável. Amém? Seja responsável. Romanos capítulo 8, versículo 16, coloca aí para nós. Nós já estamos terminando. Se os irmãos quiserem vir para cá. Eu estou te preparando para você ser muito abençoado no ano de 2025. Amém? Lá em Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito, vamos ler juntos?
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que mais? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O próprio Espírito, irmão, testifica que nós somos filhos. Eu confesso para você, eu estava angustiado, eu estava perturbado lá em cima, lá, sem ter o que falar. Assim como a gente fica angustiado sem ter com o que pagar as coisas, sim ou não? E a data está chegando, sim ou não? Fica. Mas uma coisa é certa, Deus abre portas, Deus responde, Deus move, né, Elismar? Deus move. Na hora que você menos espera, Elismar mesmo conta testemunho aqui, que às vezes no final de semana, à noite, fora de hora, fecha o pedido aí para nós, fecha o pedido, só falta falar, papai, né? Esses dias para trás eu estava pescando lá na represa, mas os irmãos aqui, e os irmãos tentando pegar um lambarizinho, e o filhão aqui do papai matando todos. O filhão do papai. Eu bati assim a minha varinha com a esquinha, o lambarizinho pegava e eu falava assim, papai. Eles não estavam aguentando mais, eu toda hora falando, papai, papai, papai. E que tudo na sua vida, querido, seja para glorificar o Pai. Amém? Que você não esqueça do Senhor, de nenhum benefício que Ele faz na sua vida, que você reconheça Ele também. Amém? Que seus olhos estejam abertos como os olhos do filho pródigo que voltou, e que você desfrute do acesso que o filho que ficou na casa não experimentou. Amém? Que você seja o filho que nenhum dos dois foram, mas que você seja o filho como Jesus é. E Jesus, diante do Lázaro que estava morto há 4 dias, ele falou, Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouve. Lázaro, sai para fora. Pai, chama ele de Pai, dá glória para o Pai, confia no Pai. Amém? Faz um adesivo, põe no seu carro, confio no Pai, eu descanso no Pai, o Pai cuida de mim. Faz alguma coisa para você não esquecer, o papai está cuidando de você. Amém? Ele cuida de cada um de nós. Vamos ficar de pé. Eu creio que você tem um pedido para fazer para o papai agora. Olha aqui para mim. Quando você for pedir, olha aqui para mim, quando você for pedir, peça grande. Amém? Amém? Quando você for pedir, peça grande, porque quando você pede grande, você está reconhecendo que Ele é grande para fazer coisas grandes. Não pede o básico, não pede o mínimo, pede coisas grandes, porque o seu Deus é grande. Sabe, não há nada, a sua necessidade é um conta-gota no oceano dele. Diga, a minha necessidade é uma gotinha no oceano. Então guarda o seu coração de filho aqui nessa noite, e peça para o seu pai agora. Feche os seus olhos, coloque o seu coração no Pai agora. Começa a chamar Ele de papai, meu paizinho, papai querido, meu pai que cuida de mim. O meu pai é o meu pastor, que nada me deixará faltar. Coloque agora um pedido agora diante do Senhor. Faça um pedido grande, faça um pedido que glorifique o nome dEle.
O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Abra o seu coração para o Senhor nessa hora. Coloca a sua ansiedade, coloca o seu medo. De que você está com medo? Você não precisa de ter medo, porque o seu Pai está cuidando de você. Seu Pai está cuidando dessa situação. Seu Pai está te guardando.